Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você chegou até aqui e isso já é especial. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa jornada comigo. A manhã acordou abafada naquela terça-feira de março. O termômetro no painel da Scania já marcava 34 graus e nem eram 9 horas ainda. José Carlos ajustou o boné desbotado e tomou mais um gole do café morno da garrafa térmica. O mesmo ritual de sempre, a mesma solidão de sempre. 52 anos de vida, 28 dirigindo caminhão, 3 anos viúvo. Os números dançavam na minha cabeça enquanto as 27 toneladas de soja balançavam suavemente na carroceria. Destino: Salvador. Mais uma viagem igual a tantas outras. Mais um trajeto para tentar esquecer o vazio que a Maria deixou quando partiu. A BR-153 se esticava à frente como uma cicatriz no cerrado goiano. Conhecia cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina daquela estrada. Mas naquela manhã havia algo diferente no ar. Um peso no peito que não conseguia explicar. Talvez fosse o calor. Talvez fosse a data. 3 anos e 2 meses desde que enterrei minha mulher. O rádio tocava uma música sertaneja que ela gostava. Mudei de estação rapidamente. Não estava com humor para lembranças. Foi quando passei por Ipameri que meu mundo começou a desmoronar de novo. Primeiro foi a sandália. Uma sandália feminina jogada no acostamento, pequena, de couro marrom, com uma das tiras arrebentada. Pensei que era lixo comum da estrada. Gente que atira qualquer coisa pela janela. Mas poucos metros à frente, outra sandália. Esta estava mais destruída, com sinais claros de sangue seco. Minha mão apertou o volante. O coração disparou. Diminui a velocidade. As manchas escuras no asfalto não eram óleo de motor. Eram sangue, gotas esparsas, que formavam uma trilha irregular rumo ao acostamento. Que diabo é isso? Murmurei sozinho na cabine. Parei a Scania no acostamento, acionei o pisca-alerta e desci. O calor bateu no rosto como uma bofetada. O cheiro de diesel queimado misturava com o aroma doce e enjoativo do cerrado. Cigarras cantavam em coro ensurdecedor. Foi quando ouvi um soluço, fraco, quase imperceptível. Caminhei devagar em direção a uma mureta de concreto que dividia a pista de um pequeno córrego seco. O som vinha de lá. Meu estômago se contraiu. Em 28 anos de estrada, já tinha visto de tudo. Acidentes horríveis, gente morta, gente ferida. Mas aquele soluço tinha algo de diferente, algo de perdido. Contornei a mureta e a vi. Uma jovem desmaiada, caída sobre a terra vermelha e ressecada. Cabelos castanhos grudados no rosto suado. Roupas, uma blusa branca rasgada e uma saia jeans. Sujas de poeira e sangue. Os pés descalços, machucados, com cortes profundos nas solas. Ela estava viva, mas parecia um passarinho ferido. Ajoelhei ao lado dela. A pele estava pálida como papel, quente demais. Febre alta. Os lábios rachados, ressecados, desnutrida. Sinais roxos nos braços, no pescoço, maus tratos. Moça, chamei baixinho, tocando seu ombro com cuidado. Você está me ouvindo? Ela gemeu, mexeu a cabeça. Os olhos se abriram devagar, castanhos, fundos, cheios de medo. Por favor, sussurrou com a voz rouca. Não me machuca. O nó que se formou na minha garganta era do tamanho do mundo. Calma, moça. Não vou machucar você. Meu nome é José Carlos. Sou caminhoneiro. Você está ferida. Ela tentou se levantar, mas desmoronou de volta no chão. Os olhos giraram e ela quase desmaiou de novo. Água, murmurou. Por favor. Corri até o caminhão e peguei a garrafa d'água que sempre carrego. Quando voltei, ela estava tentando se sentar, apoiada na mureta. O medo nos olhos dela era de cortar o coração. Devagar, disse, oferecendo a água. Pequenos goles. Ela bebeu com desespero, como se não visse água há dias. E talvez não tivesse visto mesmo. Como você se chama? Perguntei.
Marina, respondeu a voz ainda fraca. Marina Santos. O que aconteceu com você, Marina? Ela me olhou por longos segundos como se tentasse decidir se podia confiar em mim. Então começou a chorar. Um choro baixo, contido, de quem já não tem mais lágrimas. Ele me bateu, sussurrou, me jogou aqui e foi embora. Disse que se eu tentasse voltar, me matava. A raiva subiu quente pela minha garganta. Quem fez isso com você? Márcio, meu ex-marido. Ele não me deixa em paz. Faz meses que me persegue. Ontem à noite ele... A voz dela se quebrou. Ele me espancou e me trouxe até aqui. Disse que era para eu morrer na estrada que nem um cachorro. Olhei para aquela moça destroçada, para os pés machucados, para as marcas roxas no pescoço, e algo dentro de mim se partiu. Lembrei da Maria nos últimos meses de vida, frágil, precisando de cuidado. Lembrei de como me senti perdido quando ela se foi. Não ia deixar essa menina morrer na beira da estrada. Vamos embora daqui, disse, me levantando. Você precisa de um médico. Não. Ela segurou meu braço com força surpreendente. Ele pode estar por perto. Ele disse que ia voltar para ver se eu estava morta. Um arrepio gelado desceu pela minha espinha, mesmo com todo aquele calor. Marina, você tem família? Algum lugar para ficar? Ela balançou a cabeça, o desespero voltando aos olhos. Não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era nova. O Márcio, ele me isolou de todo mundo. Não tenho para onde ir. Fiquei ali parado, olhando para aquela menina perdida e senti o mesmo vazio que me acompanhava desde que a Maria morreu. A diferença era que agora eu podia fazer alguma coisa, podia ajudar alguém. Então vem comigo, disse, estendendo a mão. Não vou te abandonar aqui. Marina me olhou com uma mistura de esperança e terror. E se ele vier atrás de mim? E se ele te machucar também? Deixa que eu me preocupo com isso, respondi, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Ela hesitou por um momento, depois segurou minha mão. Quando a ajudei a se levantar, ela vacilou, fraca demais. Passei o braço ao redor dela e a apoiei até o caminhão. Onde a gente vai? Perguntou enquanto eu a ajudava a subir na cabine. Salvador, respondi, ligando o motor. Ou qualquer lugar onde você esteja segura. Mas enquanto a Scania voltava à estrada, um calafrio me disse que não seria tão simples assim. No retrovisor, uma nuvem de poeira se levantava ao longe, e havia algo vermelho se movendo nela. Alguma coisa me dizia que nossa fuga estava apenas começando. Marina tremeu ao meu lado no banco do carona, mesmo com o calor infernal que entrava pelas janelas abertas. Ela havia enrolado os braços ao redor do corpo, como se tentasse se proteger de algo invisível. Os olhos não paravam de ir ao retrovisor. Você está com fome? Perguntei, tentando quebrar o silêncio tenso que havia se instalado na cabine. Ela assentiu sem falar. Peguei um pacote de biscoito no porta-luvas e ofereci. Suas mãos tremiam quando pegou os biscoitos. Comeu devagar, como se cada pedaço doesse ao engolir. Faz quanto tempo que você não come direito? 2 dias, murmurou. Ele trancou a comida. Disse que eu não merecia. A raiva voltou a ferver dentro de mim. Que tipo de homem faz isso com uma mulher? Apertei o volante com mais força, tentando me concentrar na estrada. Marina, me conta uma coisa. Esse Márcio, ele é perigoso mesmo ou só um covarde que bate em mulher? Ela me olhou com os olhos arregalados. Ele é muito perigoso, seu José. Ele não é só violento. Ele anda com gente do tráfico, sempre armado. Já ameaçou matar minha vizinha só porque ela quis me ajudar uma vez. Meu estômago pesou. Isso era mais sério do que eu imaginava. Onde vocês moravam? Em Anápolis, numa casa pequena no final da cidade. Quando a gente se separou, ele não aceitou. Ficava rondando, me seguindo. Quebrou a janela de casa 3 vezes. A polícia nunca fez nada porque ele tem uns conhecidos por lá.
A BR-153 se esticava à nossa frente, cortando o cerrado como uma linha reta rumo ao infinito. O sol estava mais alto agora, transformando o asfalto numa faixa prateada que feria os olhos. Mas era aquela mancha vermelha no retrovisor que me preocupava. Uma picape, vermelha, ainda longe, mas se aproximando. Marina, chamei, tentando manter a voz calma. Que carro ele dirige? Ela olhou para mim, depois para o retrovisor. Quando viu a picape, o rosto ficou branco como papel. É ele, sussurrou. É o Márcio. Meu coração disparou. Acelerei a Scania, mas 27 toneladas de soja não são exatamente um carro de corrida. A picape começou a se aproximar rapidamente. Como ele conseguiu nos achar? Murmurei, mais para mim mesmo. Ele conhece todas as estradas daqui e tem amigos em todo lugar. Seu José, a voz dela estava carregada de desespero. Ele vai nos matar. Ele disse que se eu tentasse fugir com outro homem, matava nós dois. A picape agora estava bem mais perto. Conseguia ver 2 homens dentro. O motorista era um sujeito grande, de boné. O passageiro parecia menor, mais magro. Segura firme, disse para Marina. Acelerei o máximo que pude. A Scania roncou e ganhou velocidade, mas não era suficiente. A picape estava quase colada em nós agora. No retrovisor lateral, vi o passageiro se debruçar na janela. Havia algo na mão dele, uma arma. Abaixa! Gritei para Marina. Ela se jogou no assoalho da cabine no exato momento em que ouvi o estalo. Um tiro. O retrovisor esquerdo explodiu em cacos. Meu Deus! Marina gritou, cobrindo a cabeça com as mãos. Outro estalo. Desta vez o tiro pegou na lateral da carroceria, fazendo um barulho metálico seco. Minha mente disparou. Precisava sair dali. Precisava de ajuda. Foi quando lembrei da estrada de terra. Marina, você conhece essa região? Um pouco, ela respondeu do chão, ainda encolhida. Tem alguma estrada vicinal por aqui? Algum lugar onde a gente possa se esconder? Ela levantou a cabeça devagar, olhando pela janela. Tem uma estradinha de terra uns 3 quilômetros à frente, do lado direito. Vai dar numa fazenda antiga. Que fazenda? Não sei o nome, mas a dona é uma mulher idosa. Dona Helena, acho. Minha mãe conhecia ela quando eu era pequena. A picape fez uma manobra perigosa e veio pela lateral esquerda, tentando nos tirar da pista. O motorista estava gesticulando, gritando alguma coisa que não conseguia ouvir por causa do barulho dos motores. Seu José! Marina gritou, apontando para a frente. Ali, a entrada. Vi a estradinha de terra vermelha à direita, quase escondida por um arbusto maior. Era agora ou nunca. Virei bruscamente o volante. A Scania derrapou no asfalto. Os pneus cantaram. A carga balançou perigosamente na carroceria. Por um segundo, pensei que íamos capotar. Mas consegui controlar e entramos na estrada de terra levantando uma nuvem imensa de poeira. Eles estão vindo atrás, Marina gritou, olhando pelo vidro traseiro. A picape tinha entrado na estradinha também, mas a nuvem de poeira vermelha que minha Scania levantava deve ter dificultado a visão deles. Era minha vantagem. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos e pedras. A Scania balançava violentamente, fazendo um barulho ensurdecedor. Marina se segurava onde podia, o rosto tenso de medo. Quanto falta para a fazenda? Gritei por causa do barulho. Não sei. Faz anos que não venho aqui. A poeira entrava pelas janelas, grudando na pele suada. O gosto era de terra seca, de cerrado queimado pelo sol. Minha boca estava pastosa, mas não era hora de beber água. Depois de uns 5 minutos que pareceram uma eternidade, avistei um portão de madeira no final da estradinha. E além do portão, uma casa grande, antiga, com varanda larga e telhas coloniais. Algumas vacas pastavam em um campo próximo.
Parei a Scania na frente do portão e desci rapidamente. Marina desceu do outro lado, as pernas tremendo. Foi quando uma mulher saiu da varanda. Devia ter uns 70 anos, mas caminhava ereta como um soldado. Cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples mas limpo, olhar firme como aço. E na mão direita, uma espingarda. "Quem são vocês?" perguntou com voz forte. "O que querem na minha propriedade?" "Dona Helena?" Marina se adiantou, a voz trêmula. "A senhora é Dona Helena?" A mulher a observou com mais atenção. "Sou. Quem quer saber?" "Meu nome é Marina. Marina Santos. Minha mãe era Conceição Santos. Vocês se conheceram há muitos anos." O rosto da mulher se suavizou um pouco. "Conceição, claro. Menina magra de olhos grandes. Você é filha dela?" "Sou. Dona Helena, por favor. A gente precisa de ajuda. Meu ex-marido está nos perseguindo. Ele quer me matar." Foi nesse momento que ouvimos o barulho do motor da picape se aproximando pela estradinha. Dona Helena olhou para mim, depois para Marina, depois para a nuvem de poeira vermelha que se aproximava. Em segundos, seu rosto se endureceu como pedra. "Entrem!" ordenou. "João!" gritou para alguém que não conseguíamos ver. "Traz os meninos e solta os cachorros!" Um homem moreno e forte apareceu correndo de trás da casa, acompanhado por 2 outros homens e 2 cães pastores alemães enormes. "Esconde esse caminhão no galpão", Dona Helena disse para mim. "Rápido!" O homem, que devia ser João, me fez sinal para seguir até um galpão grande ao lado da casa. Entrei com a Scania e ele fechou as portas de madeira atrás de mim. Quando saí do galpão, a picape vermelha já estava parada na frente do portão. 2 homens desceram. O motorista era realmente grande, devia ter mais de 1,90 m, braços grossos como troncos de árvore. O outro era mais baixo, magro, com cara de rato. Os 2 vinham armados. Dona Helena estava parada na frente da casa, a espingarda na mão, os cachorros ao lado, João e os outros homens atrás dela. Parecia um exército em miniatura. "O que vocês querem?" perguntou a voz cortante. O homem grande se aproximou do portão. "Cadê a mulher que estava no caminhão?" disse com sotaque carregado. "A gente viu eles entrarem aqui." "Que mulher? Aqui só tem gente trabalhando." "Não me faz de idiota, veia. A Marina tá aí dentro. É minha mulher. Vim buscar ela." Dona Helena deu 2 passos à frente. "Na minha propriedade, ninguém busca ninguém à força. Se tem alguma mulher aqui dentro, é porque quis entrar. E se quis entrar, é porque estava fugindo de alguma coisa." O homem grande, que devia ser o Márcio, ficou vermelho de raiva. "Olha aqui, dona. A gente não quer confusão com a senhora, só queremos a Marina. Passa ela para cá e a gente vai embora. E eu disse que aqui ninguém sai se não quiser." Márcio olhou para os cachorros, para João e os outros homens, para a espingarda na mão de Dona Helena. Calculou as chances. Não eram boas para ele. "Tá bom", disse, dando alguns passos para trás. "Mas isso não vai ficar assim. Eu volto, e da próxima vez não venho sozinho." Ele e o comparsa subiram na picape e saíram em disparada, levantando uma nuvem de poeira ainda maior. Dona Helena ficou parada até o barulho do motor sumir completamente. Só então baixou a espingarda. "Vocês podem sair", disse. "Por enquanto." Marina saiu de trás da casa onde tinha se escondido. Estava chorando, mas agora eram lágrimas de alívio. "Obrigada", sussurrou para Dona Helena. "Muito obrigada." A mulher idosa a observou por longos segundos. "Você é igualzinha à sua mãe quando era nova", disse, a voz mais suave agora. "Conceição também correu de homem violento uma vez. Foi o que a trouxe até aqui há mais de 30 anos. Sentiu um nó na garganta. O passado se repetindo, as feridas passando de mãe para filha." "Dona Helena", disse, "eles vão voltar. E da próxima vez vai ser pior." Ela me olhou com aqueles olhos de aço. "Eu sei,
Por isso vocês não podem ficar aqui. Vão colocar minha gente em perigo. João se aproximou. Patroa, tem a estrada velha que vai dar na BR-020. É mais longa, mas eles não conhecem. Se saírem de madrugada, conseguem despistar. Dona Helena assentiu. É o melhor a fazer. Vocês descansam hoje à noite, comem uma comida decente e de madrugada seguem viagem. Olhei para Marina. Ela estava exausta, mas havia algo novo em seus olhos. Uma centelha de esperança que não estava lá quando a encontrei na beira da estrada. Obrigado, Dona Helena, disse. A gente não vai esquecer isso nunca. Ela deu um sorriso pequeno, o primeiro que vi no rosto dela. Conceição era uma boa mulher. E quem é filho de boa mulher merece uma chance. Mas enquanto caminhávamos para a casa, uma sombra passou por cima da propriedade. Um urubu grande voando em círculos. E lá no fundo da minha mente, uma voz sussurrava que nossa fuga estava longe do fim. A casa de Dona Helena por dentro era como uma viagem no tempo. Móveis de madeira maciça, fotografias antigas penduradas nas paredes, cheiro de café coado na hora, misturado com o aroma de lenha queimada no fogão a lenha. Marina sentou numa cadeira da cozinha como se fosse desmoronar a qualquer momento. Primeiro vocês vão tomar um banho, disse Dona Helena, com aquele jeito mandão, mas carinhoso, que me lembrava minha mãe. Depois comem alguma coisa. Só então a gente conversa sobre o que fazer. Ela mostrou um banheiro simples para Marina, com uma bacia de água morna e sabonete caseiro. Para mim, indicou uma área externa onde João havia preparado outro banho improvisado. Suas roupas estão um horror, disse para Marina. Vou arranjar algo da minha neta. Vocês têm quase o mesmo tamanho. Quando terminei de me lavar, voltei para a cozinha e encontrei Marina irreconhecível. Havia trocado as roupas rasgadas por um vestido simples de algodão azul claro. Os cabelos estavam limpos, presos num rabo de cavalo. Sem a sujeira e o sangue, pude ver que era uma moça bonita, devia ter uns 20 e poucos anos. Mas eram os olhos que me chamavam a atenção. Fundos, tristes, como se carregassem um peso muito maior que a idade. Melhor assim, disse Dona Helena, colocando na mesa um prato de arroz com feijão, carne seca e farofa. Agora come, os dois. Não percebi que estava com tanta fome até sentir o cheiro da comida. Marina comeu devagar, como se cada garfada fosse um presente. Eu devorei tudo, percebendo que não tinha feito uma refeição decente há dias. Dona Helena, disse Marina quando terminamos. Como a senhora conheceu minha mãe? A mulher idosa serviu café numa caneca de esmalte e se sentou conosco. Conceição apareceu aqui numa madrugada de 1975. Parecida com você, fugindo de homem violento. Só que ela estava grávida de 6 meses. Marina arregalou os olhos. Grávida? Minha mãe nunca me contou isso. Ela perdeu o bebê uma semana depois de chegar aqui. Hemorragia. Não tinha hospital por perto naquela época. Dona Helena fez uma pausa, mexendo o café devagar. Ficou 3 meses se recuperando. Quando melhorou, disse que ia recomeçar a vida em outro lugar. Nunca mais a vi. O silêncio pesou na cozinha. Marina enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Ela nunca me contou que teve outro filho. Algumas dores são grandes demais para dividir, menina. Sua mãe era corajosa, mas carregava feridas fundas. Olhei para Marina e vi a Maria nos últimos meses, quando a doença estava ganhando. A mesma fragilidade, a mesma força escondida embaixo do sofrimento. E o pai dela, o homem que a machucava? Perguntei. Nunca mais apareceu por aqui. Conceição disse que ele tinha morrido num acidente de carro 2 anos depois. Karma, talvez. Marina baixou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer. Nunca casou de novo. Nunca teve outro namorado. Sempre dizia que homem só trazia sofrimento. E mesmo assim você se casou, observou Dona Helena. Eu era nova, boba. O Márcio era diferente no começo. Carinhoso, atencioso. Só mostrou quem realmente era depois que casamos.
A dor na voz dela me apertou o peito. Quantas mulheres passam por isso? Quantas Marinas e Conceições existem por aí, fugindo de homens que deveriam proteger? João apareceu na porta da cozinha. Patroa, tem movimento lá na estrada principal. 2 carros passaram devagar, como se estivessem procurando alguma coisa. Dona Helena se levantou imediatamente. Eles estão rondando. Era o que eu esperava. Marina ficou pálida. Ele trouxe mais gente. Eu falei que ia trazer. Quantos homens esse Márcio consegue reunir? Perguntei. Muitos, ela sussurrou. Ele tem contato com traficantes de Anápolis, Goiânia. Se ele quiser, consegue juntar 10, 15 homens armados. Meu estômago despencou. Em que encrenca eu tinha me metido? João, disse Dona Helena, manda o pessoal ficar de olho durante a noite. Qualquer movimento estranho, vocês me acordam. Sim, patroa. Já avisei os meninos. Vamos fazer plantão. Quando João saiu, Dona Helena se virou para nós. Vocês não podem sair de madrugada como planejamos. Eles vão estar esperando. Tem que ser diferente. Como assim? Perguntei. Amanhã é quarta-feira, dia de feira em Ipameri. Sempre passo por lá para vender queijo e verduras. Levo vocês escondidos na carroceria da picape, embaixo da lona. De lá vocês pegam um ônibus para qualquer lugar. E meu caminhão? Fica aqui por enquanto. João conhece mecânico, pode fingir que está com defeito, que precisa de peça. Qualquer desculpa serve. Marina pegou minha mão por cima da mesa. Oh, seu José, o senhor não precisa fazer isso. Pode deixar eu ir sozinha. Não quero que o senhor se meta em mais perigo por minha causa. Olhei para aquela mão pequena segurando a minha, para os olhos castanhos cheios de medo e gratidão, e uma coisa estranha aconteceu dentro do meu peito. Era como se um buraco que estava aberto há 3 anos começasse a se fechar. Marina, quando encontrei você na beira da estrada, não foi por acaso. Minha mulher morreu há 3 anos. Câncer também, igual sua mãe. Desde então eu só vivo dirigindo essas estradas, tentando fugir da saudade. Mas quando vi você ali, machucada, precisando de ajuda, parei, tentando encontrar as palavras certas. Foi como se a Maria tivesse me mandado para aquele lugar naquela hora. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Sua esposa devia ser uma mulher muito boa. Era, igual sua mãe devia ser. E mulheres boas merecem que alguém lute por elas, mesmo depois que se vão. Dona Helena nos observava em silêncio, um sorriso pequeno no canto da boca. Conceição sempre dizia que tinha fé de que um dia alguém ia cuidar da filha dela como ela não conseguiu cuidar do primeiro bebê. Acho que as orações dela foram atendidas. O barulho de um motor passou pela estrada principal. Todos ficamos em silêncio, até o som sumir completamente. Vocês deviam descansar, disse Dona Helena. Amanhã vai ser um dia comprido. Marina, você dorme no quarto da minha neta. Seu José tem uma rede na varanda dos fundos. Antes de ir para a rede, saí para dar uma olhada no meu caminhão. João estava encostado no galpão, fumando um cigarro de palha. E aí, João? O que você acha dessa história toda? Ele deu uma tragada longa antes de responder. Acho que esse Márcio não vai desistir fácil. Homem que bate em mulher e anda com bandido é o pior tipo que existe. Mas a patroa já passou por coisa pior. E a gente aqui é unido. Vocês correm risco por nossa causa. Todo mundo corre risco todo dia, seu José. A diferença é que alguns riscos valem a pena. Deitei na rede tentando dormir, mas o pensamento não parava. Olhava para as estrelas no céu limpo do cerrado e tentava entender o que estava acontecendo comigo. Há 3 dias eu era só um caminhoneiro viúvo, perdido na solidão e na saudade. Agora estava fugindo de bandidos armados por causa de uma moça que mal conhecia. Mas não me arrependia. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que tinha um propósito. Foi quase meia-noite quando ouvi passos leves na varanda. Marina apareceu na porta, o vestido azul trocado por uma camisola simples que Dona Helena havia arranjado. Não consegue dormir?
Perguntou baixinho. Não. E você? Também não. Fico pensando no que vai acontecer amanhã. E se der errado? E se eles descobrirem? Não vai dar errado, disse tentando soar mais confiante do que me sentia. Ela se aproximou da rede. Seu José, posso perguntar uma coisa? Claro. Como era sua esposa? Fechei os olhos vendo o rosto da Maria na memória. Era pequenininha, igual você. Cabelo cacheado, sorriso que iluminava qualquer lugar. Gostava de plantas, sempre enchendo a casa de flores. Fazia um café que era uma bênção. Parei sentindo o nó familiar na garganta. Era a pessoa mais boa que eu conheci. O senhor sente falta dela todo dia? Todo dia, todo minuto. Às vezes acordo de madrugada e esqueço que ela não está mais lá. Chamo o nome dela no escuro. Marina ficou em silêncio por um tempo. Sua esposa teve filhos? Não, a gente tentou por anos, mas não deu certo. Ela ficou muito triste com isso. Dizia que nasceu para ser mãe. Talvez eu tenha aparecido na vida do Senhor porque ela pediu para alguém lá de cima, para o Senhor cuidar de alguém que precisa de um pai. A frase dela me acertou como um soco no estômago. Abri os olhos e a vi ali parada, frágil como um passarinho, mas com uma força estranha nos olhos. Pode ser, sussurrei. Seu José, aconteça o que acontecer amanhã, obrigada. Pela primeira vez em anos, não me sinto sozinha no mundo. Ela voltou para dentro da casa e eu fiquei ali na rede, olhando para as estrelas, tentando decifrar o nó de emoções que tinha se formado no meu peito. Lá longe, um carro passou devagar pela estrada principal, mais devagar que o normal. Eles estavam lá fora, esperando. Amanhã ia ser o dia mais perigoso das nossas vidas. O galo cantou antes das 5 da manhã, mas eu já estava acordado há 1 hora. Tinha dormido aos pedaços, sempre alerta para qualquer barulho estranho. A madrugada estava fresca, com aquele friozinho gostoso que só existe no cerrado antes do sol nascer. Dona Helena já estava na cozinha quando entrei, preparando café e separando os queijos que levaria para a feira. Dormiu bem? Perguntou, mas pelos meus olhos ela já sabia a resposta. Passou algum carro durante a noite? João disse que sim. 3 vezes, sempre devagar, como se estivessem vigiando. Marina apareceu na porta da cozinha, vestindo uma roupa simples que Dona Helena havia arranjado. Calça jeans e blusa de algodão branca. Parecia uma moça comum, indo para a feira numa manhã qualquer. Era exatamente a ideia. Bom dia, disse baixinho, ainda com cara de quem dormiu mal. Bom dia, filha. Vem tomar café. Vocês vão precisar de energia. Sentamos à mesa em silêncio tenso. O café estava forte. O pão caseiro tinha gosto de infância, mas a comida custava a descer. O estômago estava apertado de nervosismo. Como vai funcionar? Perguntei. Dona Helena pegou uma xícara e explicou o plano. A picape tem uma carroceria grande com lona. Vocês ficam deitados no fundo, embaixo dos caixotes de queijo e verduras. João vai dirigir. Eu vou de carona. Chegando na feira, João descarrega as coisas. Quando ele fizer sinal, vocês saem pela traseira e vão direto para a rodoviária. Fica a 2 quadras da Praça Central. E se eles descobrirem? João sempre anda armado e na feira tem movimento, gente conhecida. Eles não vão fazer escândalo na frente de todo mundo. Marina mexeu no café sem beber. Dona Helena, se der alguma coisa errada, a senhora não se meta. Não quero que ninguém mais se machuque por minha causa. Menina, você acha que eu cheguei aos 70 anos sem aprender a me cuidar? João apareceu na porta, o rosto sério. Patroa, a picape está pronta, mas tem movimento lá na estrada. Uma caminhonete cinza passou 2 vezes nos últimos 20 minutos. Meu sangue gelou. Eles mudaram de carro, murmurei. É possível, disse Dona Helena. Mas o plano continua o mesmo. Vocês ficam escondidos até chegarmos na feira. Terminamos o café em silêncio.
Lá fora, a manhã estava nascendo com aquele céu rosado típico do Cerrado. Os passarinhos cantavam como se fosse um dia normal, mas nada daquilo era normal. Está na hora, disse João. Saímos pelos fundos da casa. A picape Ford antiga estava parada perto do galpão, carregada com caixotes de madeira. João levantou a lona da carroceria, mostrando um espaço apertado no fundo. Vai ser desconfortável, avisou, mas é só até a feira. Marina subiu primeiro. Eu a ajudei, depois subi também. João empilhou os caixotes na nossa frente, deixando apenas um pequeno espaço para respirarmos. Depois, abaixou a lona. Ficamos no escuro total. O motor ligou e a picape começou a se mover. Cada buraco da estrada de terra se transformava numa pancada dolorosa. Marina estava grudada em mim, tremendo. Passei o braço ao redor dela, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Vai dar tudo certo, sussurrei no ouvido dela. E se não der? Vai dar. A picape parou. Ouvi vozes lá fora. Meu coração disparou. Bom dia, seu João, disse uma voz que não reconheci. Cedo na estrada hoje. Bom dia, rapaz. Dia de feira, né? Queijo não se vende sozinho. É verdade. A propósito, não viu um caminhão por aqui ontem? Uma Scania branca? Engoli seco. Era um dos homens do Márcio. Caminhão? Não vi nenhum caminhão. Por quê? Ah, é que um conhecido nosso tá procurando. Sumiu ontem e a gente tá preocupado. Pois aqui não passou nenhum caminhão, não. Só a gente mesmo. Tá bom, então? Bom dia para os senhores? Bom dia. A picape voltou a andar. Soltei o ar que estava segurando. Eles estão mesmo rondando, sussurrou Marina. O trajeto até Ipameri levou uns 40 minutos que pareceram 4 horas. Quando finalmente paramos, ouvi o barulho típico de feira. Vozes conversando, vendedores gritando, carros passando. João começou a descarregar os caixotes. Um por vez, devagar, para não levantar suspeita. Pela fresta da lona, conseguia ver pedaços do movimento da feira. Pernas de pessoas passando, outras picapes descarregando mercadorias. Pronto, ouvi João dizer. Podem sair. Levantei a lona devagar e olhei ao redor. A praça central de Ipameri estava cheia de barracas de feira, gente comprando e vendendo. Parecia um dia normal numa cidade pequena do interior. A rodoviária é por ali. João apontou para uma rua que saía da praça. 2 quadras. O ônibus para Brasília sai daqui a 1 hora. Descemos da picape tentando parecer naturais. Marina pegou meu braço, como se fosse minha filha me acompanhando na feira. Obrigada, João, disse ela. Obrigada, dona Helena. Vai com Deus, menina. E cuida bem desse homem bom que apareceu na sua vida. Começamos a caminhar em direção à rodoviária. O coração ainda batia acelerado, mas a cada passo me sentia mais aliviado. Talvez tivéssemos conseguido. Talvez o pior já tivesse passado. Foi quando vi a caminhonete cinza parada na esquina da rua que levava à rodoviária. Tinha 2 homens dentro. Um deles era Márcio. Marina, sussurrei parando de andar. Não olha para trás, mas eles estão aqui. Ela ficou tensa como uma mola. Onde? Caminhonete cinza na esquina. O que a gente faz? Ela olhou ao redor, pensando rapidamente. A igreja, disse. Tem uma igreja ali. Se a gente conseguir chegar lá, a igreja do Rosário ficava do outro lado da praça. Um prédio antigo, com torres coloniais e uma escadaria larga. Se conseguíssemos chegar lá, talvez pudéssemos pedir ajuda ao padre ou pelo menos ganhar tempo. Vamos devagar, disse, como se estivéssemos só passeando na feira. Começamos a andar em direção à igreja, parando nas barracas como se fôssemos comprar alguma coisa. Mas, pela visão periférica, vi que a caminhonete havia se movido. Estava nos seguindo. Eles perceberam, Marina sussurrou. Continua andando normal. Chegamos na metade da praça quando ouvi o som de porteiras batendo. Olhei de relance e vi que 2 outras caminhonetes haviam aparecido.
Uma bloqueando a saída em direção à rodoviária, outra na rua que dava para a estrada. Estávamos cercados. Seu José, a voz da Marina estava carregada de pânico. Calma, ainda não acabou. Mas no fundo, eu sabia que estava mentindo. Eles tinham preparado uma emboscada perfeita. Conheciam a cidade, sabiam todos os caminhos de saída. E nós éramos apenas 2 fugitivos perdidos numa cidade estranha. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. José Carlos. Me virei devagar. Era um homem de uns 50 anos, barrigudo, usando camisa da Polícia Rodoviária Federal. Você é o José Carlos, motorista da Scania branca, placa tal. Ele mostrou uma anotação no papel. Meu coração quase parou. Como a polícia sabia do meu caminhão? Sou, respondi, tentando manter a voz firme. Meu nome é Sargento Ribeiro. Preciso que vocês venham comigo. Agora. Olhei para a Marina. Ela estava pálida como papel. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Vou explicar no carro. Mas vocês estão em perigo. Há uma quadrilha armada procurando vocês na cidade. Nesse momento, a caminhonete cinza acelerou em nossa direção. Márcio tinha perdido a paciência. Corram! Gritou o sargento. O que aconteceu depois foi um borrão. Correríamos através da feira, derrubando barracas, gente gritando. A caminhonete de Márcio tentou nos atropelar, mas bateu numa barraca de frutas. As outras caminhonetes vinham de todos os lados. Por aqui! O sargento nos puxou para uma viatura da PRF que estava escondida atrás da igreja. Entramos correndo. O sargento ligou o motor e saiu em disparada, sirene ligada. Como vocês sabiam? Perguntei, ainda ofegante. Dona Helena ligou para um conhecido dela na polícia. Contou a situação toda. Estamos atrás dessa quadrilha do Márcio há meses. Marina começou a chorar. Não de medo, mas de alívio. Pegaram eles? Ainda não, mas agora que sabemos que estão na cidade, vamos cercar tudo. Eles não escapam. Pelo retrovisor, vi as caminhonetes tentando nos seguir. Mas outras viaturas da PRF apareceram de ruas transversais, cercando os bandidos. Vocês vão ficar numa casa segura até resolvermos isso, disse o sargento. E depois, Marina, você vai ter que depor. Esse Márcio e a quadrilha dele têm mandado de prisão em 3 estados. Marina segurou minha mão com força. Acabou? Perguntou a voz embargada. Ainda não, respondi. Mas estamos chegando lá. Pela primeira vez em 2 dias, senti que talvez fôssemos sobreviver a essa história. Mas alguma coisa dentro de mim já havia mudado para sempre. Olhando para Marina, vendo a coragem dela em meio ao medo, entendi que a Maria tinha razão. Às vezes perdemos alguém para encontrar nossa verdadeira missão na vida. E a minha estava bem ali, tremendo de alívio no banco ao meu lado. A delegacia de Ipameri cheirava a café velho e cigarro. Marina estava sentada numa cadeira de plástico verde, as mãos tremendo enquanto segurava um copo d'água. Já fazia 3 horas que estávamos ali e ela ainda não tinha conseguido começar o depoimento. Calma, filha, disse a delegada Cristina, uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num rabo de cavalo, olhar firme, mas gentil. Não tem pressa, fala no seu tempo. Eu estava sentado numa cadeira ao lado, tentando dar força para Marina só com a presença. De vez em quando ela olhava para mim, como se precisasse ter certeza de que eu ainda estava ali. Eles pegaram o Márcio? Perguntou pela 10ª vez. Pegaram ele e mais 4 comparsas, respondeu a delegada. Todos presos em flagrante. Armas, drogas, mandados em aberto. Dessa vez eles não escapam. Marina respirou fundo e começou. Eu conheci o Márcio há 2 anos. Ele trabalhava numa oficina em Anápolis. Parecia um homem trabalhador, honesto. No começo era carinhoso, me tratava bem. Disse que queria casar, constituir família. A voz dela era baixa, mas firme. A delegada anotava tudo num computador velho que fazia barulho a cada tecla. Quando foi que ele mudou? Logo depois que casamos.
Primeiro foram ciúmes bobos. Não podia conversar com o vizinho, não podia sair sozinha. Depois começaram as ofensas. Dizia que eu era burra, que não prestava para nada, que nenhum homem ia me querer. Eu apertei os punhos. Cada palavra da Marina era como uma punhalada. E as agressões físicas? Marina baixou a cabeça. Começaram uns 6 meses depois do casamento. Primeiro foi um empurrão porque eu tinha olhado errado para o vizinho. Depois um tapa porque a comida estava sem sal. Foi piorando. Por que você não denunciou antes? Denunciei. A voz dela ficou mais alta, com uma raiva controlada. 3 vezes. Mas ele tinha amigos na polícia de Anápolis. Sempre arranjavam um jeito de não darem nada. E ele ficava pior depois. Dizia que se eu abrisse a boca de novo, me matava e enterrava no mato. A delegada parou de digitar e olhou para Marina. Marina, você sabe que o Márcio está envolvido com tráfico de drogas? Descobri há uns 4 meses. Vi ele escondendo pacotes de cocaína dentro de casa. Quando perguntei, ele me deu uma surra que me deixou 3 dias sem conseguir andar direito. O silêncio pesou na sala. Eu queria levantar, sair dali, ir atrás do Márcio e fazer justiça com as próprias mãos. Mas Marina precisava de mim ali, firme, dando apoio. Foi quando você tentou se separar? Tentei várias vezes, mas ele não deixava. Quebrava tudo em casa, me ameaçava, ameaçava os vizinhos. Uma vez colocou fogo nas minhas roupas. Outra vez matou meu cachorro na minha frente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Peguei sua mão e apertei. E na noite antes de você aparecer na estrada, Marina fechou os olhos, como se estivesse revivendo o pesadelo. Ele chegou em casa bêbado e drogado. Disse que tinha descoberto que eu estava planejando fugir. Começou a me bater com um cabo de vassoura. Eu tentei correr, mas ele me pegou pelos cabelos e... A voz dela se quebrou. Ele me bateu até eu desmaiar. Quando acordei, estava sendo arrastada para dentro do carro dele. E ele te abandonou na estrada? Me jogou lá tipo um lixo. Disse que era para eu morrer igual um animal. Que se algum dia eu aparecesse viva de novo, ia matar eu e quem tentasse me ajudar. A delegada terminou de digitar e olhou para nós dois. Marina, com esse depoimento e as provas que já temos, o Márcio vai ficar preso por muito tempo. Além das agressões contra você, ele vai responder por tráfico, formação de quadrilha, tentativa de homicídio. Estamos falando de pelo menos 15 anos de cadeia. Eu vou precisar ficar aqui para o julgamento. No rosto da Marina vai precisar depor mais algumas vezes, mas isso pode levar meses. Enquanto isso, você vai entrar no programa de proteção a testemunhas. Vai receber uma nova identidade, uma casa segura, trabalho. Marina olhou para mim, os olhos cheios de uma tristeza estranha. E o seu José? A gente vai se separar? A pergunta me pegou de surpresa. Nos últimos dias, tinha ficado tão focado em proteger Marina que não tinha parado para pensar no que ia acontecer depois. Não precisa se preocupar com isso agora, disse, tentando soar tranquilo. Mas a verdade era que meu coração estava apertado. Em 3 dias, aquela moça tinha se tornado a filha que nunca tive. A ideia de perdê-la também me deixava perdido. A delegada nos olhou com compreensão. José, você salvou a vida dela. E pelo que vejo, ela mudou a sua também. O programa de proteção não impede que vocês mantenham contato, só precisam ser cuidadosos. Saímos da delegacia no final da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Marina caminhou em silêncio ao meu lado até chegarmos na pracinha em frente. Seu José, disse ela parando perto de um banco de madeira. Posso falar uma coisa? Claro. Nesses 3 dias com o Senhor, eu me senti mais protegida e cuidada do que em toda a minha vida. Nem com minha mãe eu me senti assim. O nó na garganta voltou. Marina, deixa eu terminar. O senhor perdeu a esposa, eu perdi a mãe e nunca conheci meu pai. A gente se encontrou na pior situação possível, mas... Ela pausou, procurando as palavras. Parece que a gente se completou. Como se a gente fosse família de verdade.
Senti as lágrimas queimando nos olhos. Eu sinto a mesma coisa, filha. Filha! Ela repetiu a palavra, sorrindo pela primeira vez em dias. Gosto quando o senhor me chama assim. Sentamos no banco e ficamos olhando o movimento da cidade pequena. Crianças brincando na praça, comerciantes fechando as lojas, a vida normal de gente normal. O que eu vou fazer agora? Perguntou Marina. Vai recomeçar. Vai estudar, trabalhar, ser feliz. Vai viver a vida que sua mãe queria que você vivesse. E o senhor? Essa era a pergunta que me assombrava. O que eu ia fazer? Voltar para a estrada? Continuar dirigindo o caminhão? Fugindo das lembranças? A ideia não fazia mais sentido. Não sei ainda, mas uma coisa eu sei. Olhei para ela. Onde você estiver, eu vou estar por perto, para te proteger, te ajudar no que precisar. É uma promessa. Marina se aproximou e me deu um abraço apertado. Foi como se todos os pedaços quebrados dentro de mim começassem a se juntar de novo. Seu José, tenho uma ideia, disse ela, se afastando. E se a gente fizesse alguma coisa para ajudar outras mulheres que passam pelo que eu passei? Tem tanta gente sofrendo igual eu sofri. A ideia me acertou como um raio. Lembrei da Conceição, mãe da Marina. Lembrei de todas as histórias que Dona Helena devia ter visto ao longo dos anos. Quantas mulheres estavam naquele exato momento apanhando, sendo ameaçadas, sem ter para onde correr. Você está pensando em quê? Não sei ainda, mas alguma coisa. Um lugar onde mulheres como eu possam ficar seguras. Onde possam recomeçar a vida sem medo. Olhei para aquela moça corajosa que havia sobrevivido ao inferno e já estava pensando em ajudar outras pessoas. E senti uma coisa que não sentia há 3 anos. Esperança. Vamos pensar nisso, disse. Juntos. O sargento Ribeiro apareceu na pracinha. Pessoal, está tudo resolvido por hoje. Marina, amanhã cedo você vai para uma casa segura em Brasília. E José, seu caminhão está livre. Pode ir buscar quando quiser. Marina me olhou com tristeza. Já vai ser amanhã? É para a sua segurança, disse o sargento. Mas isso não é um adeus, é só um até logo. Naquela noite, hospedados numa pousada simples de Ipameri, sentei na beirada da cama e pensei em tudo que tinha acontecido. Há uma semana eu era um homem vazio, dirigindo pelas estradas do Brasil sem rumo e sem propósito. Agora tinha uma filha do coração e um sonho. Um sonho que começou com uma sandália perdida na beira da estrada e uma moça ferida que precisava de ajuda. Lá fora, os grilos cantavam no cerrado, e pela primeira vez em 3 anos, o silêncio não doía. 6 meses depois, eu estava parado na frente de um cartório em Palmeiras de Goiás, segurando os papéis da venda do meu caminhão. 28 anos dirigindo aquela Scania, e agora ela tinha um novo dono. Um rapaz jovem de Anápolis que sonhava em ser caminhoneiro. O senhor não vai se arrepender? Perguntou o rapaz, enquanto contava as notas. Ah, não, respondi. E pela primeira vez essa resposta saiu sem dor. Não vou me arrepender. Era uma manhã quente de setembro. O cerrado estava seco, esperando as primeiras chuvas que ainda iam demorar uns 2 meses. Mas para mim, a seca havia acabado. Peguei o dinheiro da venda, R$300 mil, e caminhei até a caminhonete usada que tinha comprado na semana anterior. Uma Ford Ranger branca, 2018. Perfeita para o que eu tinha em mente. Marina estava me esperando do lado de fora do cartório. Ela tinha mudado. Ainda era a mesma moça delicada que encontrei na beira da estrada, mas agora havia uma luz diferente nos olhos. Firmeza, confiança. Os cabelos estavam mais compridos, soltos sobre os ombros e usava um vestido azul claro que Dona Helena havia dado de presente. Então, perguntou ansiosa. Conseguiu vender? Conseguiu. Agora somos oficialmente proprietários de um pedaço de terra. Ela sorriu, e naquele sorriso eu via a Maria, que sempre sonhou em ter um lugar próprio, com plantas e flores.
Nos últimos 6 meses, muita coisa tinha acontecido. Marina ficou 3 meses no programa de proteção em Brasília, onde conseguiu terminar o ensino médio e fazer um curso de auxiliar administrativo. Márcio foi condenado a 16 anos de prisão e a quadrilha dele foi desmantelada. Com o perigo passado, Marina pôde voltar a viver com relativa normalidade. Eu passei esses meses pensando, planejando, juntando coragem para mudar de vida. Vendi tudo que tinha: o caminhão, a casa pequena onde morava com a Maria, até mesmo as ferramentas que guardava de lembrança. Com o dinheiro, comprei um sítio de 5 hectares perto de Palmeiras de Goiás, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. Vamos dar uma olhada no nosso futuro? Perguntei. A estrada para o sítio era de terra batida, cercada por pasto e cerrado nativo. Depois de uns 10 minutos dirigindo, chegamos a um portão de madeira simples. Do outro lado, uma casa antiga, mas bem conservada, com varanda larga e quintal grande. Tinha 3 quartos, cozinha espaçosa e o melhor de tudo: tranquilidade. É perfeito, disse Marina descendo da caminhonete. Dá para imaginar as mulheres chegando aqui, se sentindo seguras. Caminhamos pelo terreno juntos. Eu mostrei onde pretendia construir mais 2 quartos, onde ficaria a horta, onde plantaríamos as árvores frutíferas. Quanto você acha que vai custar para deixar tudo pronto? Perguntou. Com o dinheiro que sobrou da venda, dá para fazer as reformas básicas. O resto a gente vai construindo aos poucos. Marina parou perto de uma árvore grande, no fundo do quintal. Seu José, posso perguntar uma coisa? Sempre pode. O senhor tem certeza disso? Largar a vida na estrada, se estabelecer num lugar, cuidar de gente estranha, é uma mudança muito grande. Olhei para aquela árvore, para a casa, para o horizonte onde o cerrado se esticava até onde a vista alcançava. Pensei na Maria, que sempre quis cuidar de gente, mas nunca teve a oportunidade. Pensei na Conceição, mãe da Marina, que não teve para onde correr. Pensei em todas as mulheres que estavam naquele exato momento sofrendo como a Marina sofreu. Marina, nos últimos 3 anos eu vivi que nem fantasma, dirigindo de um lugar para outro, sem rumo, sem propósito. Foi você que me ensinou que às vezes a gente precisa parar para encontrar o caminho. E se der errado? E se der certo? Ela me deu aquele sorriso que já tinha se tornado minha força. Então vamos trabalhar. Os próximos 2 meses foram os mais corridos da minha vida. Contratamos pedreiros para as reformas, pintores para deixar tudo novo, marceneiros para fazer móveis simples, mas confortáveis. Marina se revelou uma administradora nata, controlava gastos, negociava preços, supervisionava o trabalho. Dona Helena veio nos visitar 3 vezes. Na última trouxe uma surpresa. Conheci uma advogada em Goiânia que trabalha com direitos das mulheres. Disse tomando café na varanda da casa nova. Falei do projeto de vocês para ela. Quer ajudar. Como assim? Perguntou Marina. Pro bono, sem cobrar nada. Ela disse que pode ajudar a regularizar tudo, virar uma ONG oficialmente, conseguir recursos do governo. 2 semanas depois, a advogada, doutora Paula Mendes, estava sentada na nossa mesa de cozinha, explicando os procedimentos. Vocês vão precisar de um nome para a instituição, disse, e de uma missão bem definida. Marina me olhou. Recanto da Conceição, disse sem hesitar, em homenagem à minha mãe. E a irmã do seu José, que sofreu violência quando era nova. Eu não tinha contado sobre minha irmã Conceição para Marina. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, depois de anos apanhando do marido. Mas, de alguma forma, Marina sabia, como se as almas se comunicassem através das gerações. Recanto da Conceição, repetiu a advogada, anotando. Gosto. E a missão? Oferecer abrigo temporário,
apoio psicológico e ajuda para recomeçar a vida para mulheres vítimas de violência doméstica, disse Marina como se tivesse decorado. Perfeito, vou começar a papelada. No final de novembro, quando as primeiras chuvas do Cerrado começaram a cair, recebemos nossa primeira hóspede. Ela se chamava Luciana, tinha 25 anos e 2 filhos pequenos. Chegou numa noite de quinta-feira, trazida por uma assistente social de Goiânia. Estava com o rosto inchado, o braço engessado e os olhos com aquele mesmo medo que vi na Marina na beira da estrada. Luciana, disse Marina, recebendo ela na varanda. Seja bem-vinda. Aqui você está segura. Nos dias seguintes, Marina cuidou de Luciana como uma irmã mais velha. Ensinou ela a cozinhar, ajudou com as crianças, conversou por horas sobre recomeços e esperança. Eu cuidava da parte prática, consertava o que estava quebrado, cuidava da horta, dirigia quando precisava levar alguém na cidade. Como você consegue? Perguntei para Marina uma noite depois que Luciana e as crianças tinham ido dormir. Conseguir o quê? Cuidar delas sem ficar triste, sem lembrar do que você passou. Marina ficou pensativa. Eu lembro, sim, mas agora a lembrança não dói. Serve para alguma coisa. Quando eu ajudo a Luciana, é como se estivesse ajudando a mim mesma de 6 meses atrás. Em dezembro, mais 2 mulheres chegaram. Uma de Anápolis, outra de Brasília. A casa ficou cheia, barulhenta, viva. Crianças brincando no quintal, mulheres conversando na cozinha, o som de esperança ecoando por todos os cantos. Na véspera do Natal, estava sentado na varanda, tomando café e olhando o movimento do quintal. Luciana estava ensinando seu filho mais velho a plantar feijão na horta. Silvia, a mulher de Anápolis, estava estendendo roupa no varal, cantarolando uma música. A pequena Ana Clara, de apenas 2 anos, corria atrás das galinhas que tínhamos comprado. Marina saiu da cozinha e se sentou ao meu lado. Em que você está pensando? Estou pensando que a Maria estaria orgulhosa. Tenho certeza de que está. Marina, posso te fazer uma confissão? Claro. Quando te encontrei na estrada, pensei que estava salvando você. Mas foi você que me salvou. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A gente se salvou junto, pai. A palavra pai ainda me emocionava toda vez que ela falava. Aos 52 anos, tinha finalmente entendido o que significava ter uma família. Pai, disse Marina, levantando a cabeça. Chegou uma carta para você hoje, do correio. Era uma carta simples, papel comum, sem remetente. Abri com curiosidade. Seu José, meu nome é Fernanda. Uma amiga me deu seu endereço. Estou precisando de ajuda. Meu marido me bate e ameaça matar nossos filhos. Não tenho para onde ir. Pode me ajudar? Fernanda Santos. Olhei para Marina, que tinha lido a carta por cima do meu ombro. Santos, disse ela. Mesmo sobrenome que o meu de solteira. Coincidência? Não existe coincidência, pai. Existe destino. 2 semanas depois, Fernanda Santos chegou ao Recanto da Conceição com 2 filhos pequenos e uma mochila com suas poucas roupas. Era nossa 6ª hóspede. E eu tinha certeza de que não seria a última. Naquela noite, deitado na minha cama, olhei pela janela para o céu estrelado do Cerrado. As estrelas eram as mesmas que brilhavam há 3 anos, quando eu dirigia sozinho pelas estradas, perdido na saudade e no vazio. Mas agora eu estava em casa. Tinha uma filha, tinha um propósito, tinha uma razão para acordar toda manhã. E tudo tinha começado com uma sandália perdida na beira da BR-153. 5 anos depois, era uma manhã de março, quando Marina me chamou na varanda. Eu estava consertando a cerca do quintal. As cabras novas que tínhamos comprado eram danadas para escapar. Quando ela apareceu correndo, segurando uma carta na mão e com um sorriso que iluminava o dia todo. Pai, chegou a resposta da secretaria. Larguei o martelo e peguei a carta oficial com o selo do governo de Goiás. Li devagar, cada palavra,
2 vezes para ter certeza. Conseguimos, sussurrei. O Recanto da Conceição foi aprovado para receber verba federal. Marina gritou de alegria e me deu um abraço apertado. Ali na varanda, com o cheiro de café vindo da cozinha e o barulho das crianças brincando no quintal, senti uma paz que não sabia que existia. Em 5 anos, nossa casa pequena tinha virado um complexo com 8 quartos, uma sala de estar comunitária, uma biblioteca, um consultório médico improvisado e até uma pequena creche. Já tinham passado por ali 62 mulheres e 93 crianças. Algumas ficavam poucas semanas, outras alguns meses. Todas saíam diferentes de como chegaram. "Pai, vem ver uma coisa", disse Marina me puxando pela mão. Ela me levou até a sala que servia de escritório, onde mantínhamos um quadro com fotos de todas as mulheres que já passaram pelo recanto. Era meu orgulho. Rostos que chegaram machucados, assustados, sem esperança e saíram sorridentes, confiantes, prontas para recomeçar. "Olha quem mandou foto nova." Marina apontou para uma moldura pequena no canto. Era Luciana, nossa primeira hóspede. Na foto ela estava formada em pedagogia, segurando o diploma com os 2 filhos do lado. Embaixo da foto ela tinha escrito: "Obrigada por me ensinarem que eu era capaz. Agora sou eu quem ensina." E esta aqui, Marina mostrou outra foto. Era Silvia, a mulher de Anápolis. Agora tinha uma pequena padaria e 3 funcionárias. Ela mandou dizer que quer patrocinar mais 2 vagas no recanto. Olhei para aquelas fotos, para aqueles rostos de mulheres que tinham encontrado força para recomeçar, e senti algo que ainda me surpreendia depois de todos esses anos. A sensação de que a Maria estava ali comigo, orgulhosa do que construímos juntos. "Marina", chamei. "Você lembra do que eu te disse no primeiro dia, quando te encontrei na estrada? Que não ia me abandonar. E você lembra do que você me disse na delegacia de Ipameri?" Ela sorriu, os olhos brilhando. "Que a gente devia ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei. Olha só o que a gente fez." Naquele momento, ouvimos o barulho de um carro chegando. Pela janela, vimos uma assistente social de Brasília descendo de um Uno branco, acompanhada por uma mulher jovem e uma menina de uns 8 anos. "Nova chegada", disse Marina, já se dirigindo para a porta. A mulher se chamava Rosa. Tinha 24 anos, era de uma cidade pequena do Piauí e carregava a mesma expressão de medo e esperança que eu já conhecia tão bem. A menina, Isabela, se escondia atrás da mãe, olhando tudo com curiosidade misturada com receio. "Rosa, seja bem-vinda ao Recanto da Conceição", disse Marina com a voz carinhosa que tinha se tornado sua marca. "Aqui, você e sua filha estão seguras." Enquanto Marina cuidava de receber Rosa e Isabela, eu fui para a cozinha preparar café. Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que havia se juntado à nossa equipe como voluntária, estava preparando biscoitos para a chegada das crianças da escola. "Mais uma, seu José?" perguntou ela, mexendo a massa. "Mais uma, Rosa, do Piauí." Ah, coitadinha. Mas chegou no lugar certo. Dona Carmen tinha razão. Nos últimos anos, o recanto tinha se tornado referência em Goiás. Tínhamos uma psicóloga que vinha 2 vezes por semana, um advogado que atendia gratuitamente, uma professora de artesanato que ensinava as mulheres a ter uma profissão. Até um pediatra da cidade tinha se oferecido para cuidar das crianças sem cobrar nada. "Seu José", Dona Carmen me cutucou, "tem visita para o senhor lá fora." Saí da cozinha e quase não acreditei no que vi. Era João, o capataz de Dona Helena, parado na varanda com o chapéu na mão. "João, que surpresa boa, rapaz. Seu José." Ele me cumprimentou, o rosto sério. "Vim trazer uma notícia triste." Meu coração apertou. A Dona Helena morreu ontem de manhã, no sono, sem sofrimento. Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Dona Helena tinha 77 anos, mas parecia indestrutível.
Foi ela quem nos salvou naquele dia na fazenda. Foi ela quem nos ajudou a começar tudo isso. Como foi? Acordou normalmente, tomou café, foi cuidar das plantas. Quando voltei do almoço, achei ela deitada na rede da varanda, parecendo que estava dormindo. O médico disse que foi o coração, rápido, sem dor. Marina apareceu na varanda, viu minha cara e entendeu imediatamente. A dona Helena, disse baixinho. Não é? João assentiu. O funeral é amanhã às 14h. Ela deixou um recado para vocês. Que recado? João tirou um envelope do bolso da camisa. Disse para entregar isso se acontecesse alguma coisa com ela. Abriu o envelope com as mãos tremendo. Era uma carta escrita com a letra firme de Dona Helena. José e Marina, se vocês estão lendo isso, é porque já parti para encontrar meu marido lá em cima. Não fiquem tristes. Vivi minha vida toda, vi meus filhos crescerem, conheci meus netos. Mas a coisa que mais me orgulha foi ter ajudado vocês naquele dia. Quando vi o José cuidando da Marina na estrada de terra, soube que alguma coisa especial ia nascer dali. Agora ouço falar do Recanto da Conceição até aqui no interior, das mulheres que vocês salvaram, das vidas que transformaram. Conceição, mãe da Marina, deve estar orgulhosa lá no céu. Marina, você virou a mulher forte que sua mãe sonhou que você fosse. José, você encontrou o filho que sempre quis ter e o propósito que andava procurando nas estradas. Deixo para vocês a escritura do meu sítio. São 20 hectares ao lado da propriedade de vocês. Usem para ampliar o recanto. Tem muita mulher sofrendo ainda por esse Brasil afora. Com carinho e gratidão, Helena. As lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Marina chorava também, abraçada em mim. 20 hectares, sussurrou ela. A gente pode ajudar o dobro de mulheres. Ela planejou isso tudo, disse ainda incrédulo. Mesmo depois de morta, ainda está cuidando da gente. No dia seguinte, fomos ao funeral de Dona Helena. A igreja pequenininha de Jaraguá estava lotada. Parentes, vizinhos, gente que ela tinha ajudado ao longo da vida. O padre falou sobre uma mulher que dedicou a vida a cuidar dos outros, que abriu as portas de casa para quem precisava, que nunca virou as costas para o sofrimento alheio. Helena Conceição da Silva, disse o padre, foi um exemplo de que uma pessoa pode fazer a diferença no mundo. As sementes que ela plantou vão continuar germinando por muitas gerações. Quando voltamos para casa, encontramos Rosa sentada na varanda, conversando com outras mulheres que estavam no recanto. Isabela brincava no quintal com as outras crianças, rindo como se conhecesse todo mundo há anos. Como ela está? Perguntei para Marina. Melhor. Conversou a tarde toda com a Patrícia e a Simone. Elas contaram como era quando chegaram aqui, como conseguiram recomeçar. Rosa está começando a acreditar que também pode conseguir. Sentei na cadeira de balanço que ficava na varanda, a mesma cadeira onde a Maria gostava de ficar no final do dia. Olhei para todo aquele movimento, mulheres conversando, crianças brincando, vida acontecendo em cada canto. Marina, chamei, vem cá um minutinho. Ela se sentou na cadeira ao meu lado. Em que você está pensando, pai? Estou pensando que há 7 anos, quando acordei naquele dia para levar soja para Salvador, eu era um homem perdido, sozinho, sem rumo. Se alguém me dissesse que eu ia parar de dirigir caminhão, ia ter uma filha, ia cuidar de dezenas de mulheres e crianças, parei procurando as palavras. Eu ia rir da cara da pessoa. E agora? Agora eu entendo que às vezes a gente precisa se perder completamente para encontrar quem realmente é. Marina pegou minha mão. Sabe o que eu acho, pai? O quê? Acho que a sua Maria e a minha mãe se conheceram lá no céu e planejaram tudo isso junto. O encontro na estrada, a Dona Helena, tudo. Olhei para o céu que começava a escurecer, pintado de laranja e rosa, igual naquele primeiro dia,
quando encontrei Marina. Pode ser, disse. Pode ser que elas ainda estejam cuidando da gente. Naquela noite, depois que todas as mulheres e crianças foram dormir, fiquei sozinho na varanda, tomando o último café do dia. O recanto estava silencioso, mas era um silêncio diferente do que eu conhecia antes. Era um silêncio cheio de vida, de esperança, de gente que dormia em paz porque sabia que estava segura. Peguei no bolso da camisa uma foto que sempre carregava comigo. Era da Maria, sorrindo no quintal da nossa casa antiga, regando as flores que tanto gostava. Olhei para aquele sorriso que me acompanhou por tantos anos, para aqueles olhos que me ensinaram o que era amor de verdade. Maria, sussurrei para a foto. Obrigada por me mandar a Marina. Obrigado por me ensinar que o amor não acaba quando a pessoa vai embora. Ele só muda de forma. Uma brisa suave balançou as árvores do quintal e por um segundo eu juro que senti o perfume das flores que a Maria cultivava. No bolso do outro lado da camisa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Oi, meu nome é Letícia. Soube do Recanto da Conceição através de uma amiga. Estou precisando de ajuda, posso ir aí? Sorri, guardando o celular. Amanhã seria mais um dia, mais uma história, mais uma chance de fazer a diferença. Levantei da cadeira e olhei uma última vez para o céu estrelado. Lá em cima, entre as constelações, conseguia imaginar 3 mulheres sorrindo. A Maria, a Conceição e a Dona Helena, orgulhosas do que tinham ajudado a construir. Entrei em casa, apaguei as luzes e fui dormir. Amanhã, Letícia chegaria e nós estaríamos prontos para recebê-la. Porque é isso que famílias fazem, cuidam umas das outras. E o Recanto da Conceição tinha se tornado a maior família que eu poderia imaginar. O ciclo estava completo. O caminhoneiro perdido na estrada tinha encontrado seu destino. E tudo começou com uma sandália perdida e um coração disposto a parar para ajudar. Às vezes, os maiores milagres nascem dos menores gestos de humanidade. Fim. Não importa quão escura seja a noite, sempre há uma manhã esperando para nascer. E às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior.